A indústria do futebol é enorme. Mais de 30 bilhões de dólares são feitos apenas por clubes e ligas europeias. Isso é mais do que toda a economia da Estônia, e grande parte desse dinheiro vem de patrocínios. Mas por que as empresas gastam tanto para serem vistas em camisas, telões e gramados que cercam o futebol? Porque o futebol é assistido por milhões de pessoas em todo o mundo. Não a cada 4 anos, como nas Olimpíadas, ou uma vez por ano, como o Super Bowl. Milhões sintonizam toda semana, e esse alcance incrível dá ao futebol um poder incrível. Tudo isso torna ainda mais interessante olhar para quem está pagando por esse poder. Quais empresas investem mais no futebol e por quê? Bem-vindo ao Athletic Interest. Neste vídeo vamos olhar para os jogos de poder dos patrocínios de futebol e por que uma indústria está alcançando todo o poder de uma só vez. Quase todo mundo quer patrocinar o futebol, seguradoras, marcas esportivas e bebidas. Mas há uma indústria que supera todas as outras, a indústria de energia. Em particular, empresas envolvidas em combustíveis fósseis, como petróleo e gás. A história do futebol está intimamente ligada à história do petróleo. Assim como o futebol seguiu o petróleo seguiu o futebol. Alguns exemplos: funcionários da Anglo-Iranian Oil Company, agora BP, introduziram o futebol no Irã e no Catar. Trabalhadores estrangeiros que operam os campos de petróleo da Romênia ajudaram a trazer o futebol para o país. A maior parte da equipe da Copa do Mundo da Romênia em 1930 era composta por esses funcionários. O dinheiro do petróleo entrou no futebol nas décadas de 1940 e 50. Empresas petrolíferas e trabalhadores fundaram clubes e estabeleceram ligas e competições inteiras. Mas, nas últimas 2 décadas, a indústria do petróleo expandiu seu alcance como nunca antes. A Gazprom, detida maioritariamente pelo Estado russo, é a maior empresa de gás do mundo. Eles patrocinam a Liga dos Campeões, seu CEO é o vice-presidente da Federação Russa de Futebol e a empresa esteve envolvida na obtenção da Copa do Mundo de 2018 para a Rússia. Desde 2007, eles fizeram parceria com o clube alemão Schalke e garantiram influência significativa com seu dinheiro de patrocínio. Quando o Schalke negociou com o Bayern de Munique a transferência de Manuel Neuer em 2011, o presidente russo, Vladimir Putin, tentou pessoalmente impedir o negócio, com sucesso limitado. Eles também são o patrocinador do Estrela Vermelha de Belgrado, Zenit São Petersburgo, e costumava ser o parceiro de energia do Chelsea. O Chelsea, propriedade do magnata do petróleo Roman Abramovich, é talvez o exemplo mais emblemático de dinheiro do petróleo no futebol. Ele injetou centenas de milhões no clube, quebrando recordes de transferências para montar um time que acabaria vencendo a Liga dos Campeões. 5 anos depois de Abramovich comprar o Chelsea, o Manchester City foi adquirido pelo Abu Dhabi United Group. Desde então, o grupo investiu pesado e construiu todo um novo império de clubes ao redor do mundo. Na França, o Paris Saint-Germain foi transformado em um superclube desde que o Estado do Catar adquiriu e reinventou o clube com seu dinheiro do gás. Na Espanha, o Barcelona tradicionalmente administrava sem um patrocinador de camisa por anos, até que conseguiram um enorme acordo de patrocínio com a Fundação Qatar, que pertence ao Estado do Catar. Patrocinador da camisa do Real Madrid? Você adivinhou. Então você entendeu o ponto. O dinheiro do petróleo e do gás está em toda parte no futebol. Mas por que isso acontece? É óbvio porque a Nike ou a Adidas patrocinam o futebol. Eles querem que seus logotipos e produtos sejam vistos pelos fãs, que depois vão à loja comprar as chuteiras de Messi e Ronaldo. Mas você vai comprar petróleo de Abu Dhabi porque é fã do Man City? Ou gás da Rússia porque gosta de ver a Liga dos Campeões? Para entender por que as empresas de petróleo e gás injetam bilhões no futebol, precisamos nos aprofundar um pouco mais e explorar como suas indústrias funcionam. E quem poderia ser mais adequado para nos ajudar nessa tarefa do que Elon Musk?
Há extensões de tempo no jogo, mas o jogo vai chegar ao fim. Isso deve ser absolutamente certo. Quando ele está falando sobre o jogo, ele não se refere ao futebol, mas ao petróleo e ao gás. É uma das indústrias mais poderosas e maiores. Economias inteiras foram e ainda são construídas com base no petróleo e no gás. Mas há um prazo de validade. O pico de petróleo descreve o momento em que a extração de petróleo atinge uma taxa maior do que em qualquer momento no passado ou no futuro. Simplificando, isso significa que o mundo ou fica sem petróleo ou está ficando muito caro extraí-lo. Inúmeras previsões para quando ficaremos sem petróleo foram feitas ao longo do século passado, antes de serem falsificadas por novas fontes e tecnologia. Mas desta vez poderia ser diferente. Está ficando cada vez mais difícil encontrar hidrocarbonetos e muito mais caro extraí-los. O petróleo e o gás não são renováveis, sua oferta não é infinita. Portanto, a questão é quando os hidrocarbonetos se esgotam ou se tornam muito caros, não se. Esse não é apenas o ponto de vista de Elon Musk, que está tentando vender carros elétricos. É o que a própria indústria do petróleo diz. Segundo a Shell, uma das maiores petroleiras do mundo, o pico do petróleo foi em 2019. E a extração de petróleo agora entrará em declínio terminal. Isso significa que a indústria está sob imensa pressão. E isso significa que administrar uma economia com petróleo não é uma boa ideia. A Wendover Productions fez recentemente um ótimo vídeo explicando isso com o exemplo da Arábia Saudita. Um estudo da McKinsey prevê que até 2030, na Arábia Saudita, a renda média das famílias cairá, a taxa de desemprego aumentará e os 900 bilhões de dólares em ativos do governo serão transformados em 2 trilhões de dívidas. Então, basicamente, a economia está a caminho do colapso fiscal por causa de sua dependência do petróleo. Então, o que você pode fazer quando sua economia é construída sobre um recurso que vai acabar eventualmente? Você pode diversificar. E você pode ter certeza de que o mundo, pelo menos, compre seu petróleo o maior tempo possível. O que nos traz de volta ao futebol. Os grandes estados que fornecem petróleo e gás estão todos competindo por clientes. Rússia, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos. Ter uma boa rede e reputação é extremamente importante para esses estados e suas empresas. E é exatamente isso que o futebol pode proporcionar a eles. Veja-se o caso da Gazprom. A Alemanha é o maior cliente da Gazprom. Ainda recentemente, houve um enorme debate público e político sobre o gasoduto Nord Stream 2, devido às preocupações de que o gasoduto aumentaria a influência da Rússia na Europa. É por isso que é do interesse da Gazprom manter um perfil público positivo na Alemanha. E que melhor maneira de conseguir isso do que patrocinando o esporte mais popular do país? O diretor de marketing da Gazprom explicou o acordo de patrocínio com o Schalke como parte de uma estratégia mais ampla. Temos que contar às pessoas a história sobre a Gazprom. Temos que ensiná-los por que eles podem amar a Gazprom. Em teoria, isso não é diferente de Nike e Adidas patrocinarem equipes e jogadores. Eles estão competindo por clientes e querem vender um produto, talvez com um pouco mais de geopolítica envolvida. Mas há mais uma coisa. Este poderia ser um gráfico da participação da indústria de energia no dinheiro do patrocínio no futebol. Mas não é. É a participação da indústria nas emissões globais de gases de efeito estufa. A indústria de energia é responsável por quase 3/4 das emissões globais de gases de efeito estufa. Isso causa algo chamado mudança climática. Você já deve ter ouvido falar. Para desacelerar as rápidas mudanças climáticas, o mundo precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O que coloca pressão adicional sobre a indústria de petróleo e gás. É interessante como o mundo do futebol e o setor de petróleo e gás estão interligados de maneiras que talvez não sejam óbvias à primeira vista. A relação entre essas indústrias e a estratégia de patrocínio das empresas de energia no futebol
Faz sentido quando consideramos a necessidade delas de manter uma boa reputação e influência em países-chave. A questão do pico do petróleo e a transição para fontes de energia mais sustentáveis também adiciona uma camada extra de complexidade a essa dinâmica. Com a pressão crescente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e lidar com as mudanças climáticas, é natural que as empresas de energia estejam buscando maneiras de manter sua relevância e influência, inclusive por meio do patrocínio esportivo. É um assunto fascinante que mostra como diferentes setores da sociedade estão interligados de maneiras inesperadas. O que você pensa sobre essa relação entre o futebol e as indústrias de energia?